Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa aula eu vou mostrar uma aplicação Xamarin Forms que acessa a base de filmes do Netflix e exibe essas informações em um celular. Vamos ver a aplicação funcionando e eu vou explicar o objetivo aqui. Então aqui eu tenho a minha aplicação num emulador Android. Aqui eu tenho uma página, eu tenho um search bar, onde eu vou digitar o nome de um ator. Aqui eu tenho uma label, que está me dando uma informação. E eu tenho um list view que está oculto. Quando o usuário seleciona aqui e digita o nome de um ator, como por exemplo, Brad, eu tenho que digitar pelo menos 6 caracteres para eu começar a consulta. Então vamos lá. Pitch. Com o nome do ator informado, eu faço uma consulta na base de filmes do Netflix e é exibido agora no List View, que agora está visível. Note que a label agora está oculta e o List View está visível. Eu tenho a informação, a imagem da capa do filme, o nome e o ano de lançamento. Eu posso selecionar um item, um filme, para obter detalhes desse filme. Por exemplo, vou clicar aqui, eu tenho aqui a capa do filme, lá, o nome e o ano de lançamento e um resumo. Posso fazer isso para qualquer outro item. Você note que tem alguns filmes que não tem capa, mas isso é porque lá na base do Netflix a informação não foi localizada com relação à capa do filme. Então essa aplicação é uma aplicação Xamarin Forms que vai rodar no Android, no iOS e no Windows Phone. É uma aplicação bem simples. Aqui eu não estou usando recursos avançados, eu estou usando apenas o List View, Search Bar. Estou fazendo um acesso a um serviço REST usando os recursos da plataforma .NET e estou usando aqui o tratamento das informações no formato JSON, usando uma biblioteca também que eu vou referenciar no meu projeto. O objetivo aqui é mostrar que mesmo sem você ter grandes conhecimentos dos Xamarin Forms, você consegue fazer aplicações bem legais. Então eu vou arrastar aqui. Essa aplicação aqui eu fiz, ela foi construída usando o Visual Studio 2015 Community, que é gratuito, o Xamarin, que é gratuito, a linguagem C#, e eu estou usando emulando um dispositivo Android. Ela é muito simples, ela tem duas páginas. A página que exibe as informações dos filmes. Essas informações, como eu falei, ela é feito um acesso a um serviço REST, que está disponibilizado na internet, e a página de detalhes do filme, como nós vimos funcionando. Eu posso selecionar um outro autor aqui. Note que quando ele não encontra, ele dá uma outra mensagem. Vamos colocar um outro ator aqui, Angeline. Opa, não é assim, Angeline. Vou colocar esse ator aqui, ele me dá informações, eu seleciono o item e é assim que funciona. Ela tem uma aplicação, embora seja simples, ela tem uma certa funcionalidade, e mostra as possibilidades que você tem com os Xamarin Forms. Então, quais foram os conceitos usados aqui? Eu usei aqui um search bar, como eu falei, para o usuário digitar o nome do ator. Eu usei aqui o acesso a um serviço REST, que vai usar aqui uma biblioteca da Microsoft. Um list view para exibir informações, que vai usar um image cell num data template. Eu comentei sobre isso na aula anterior. E para navegar para páginas de detalhes, eu vou usar o navigation. Então, percebe que os conceitos usados aqui não tem nada de avançado. Para mim atingir esse objetivo, eu vou precisar de duas bibliotecas que eu vou referenciar via NuGet. A Microsoft.NET HTTP, que vai me acessar os serviços REST, e a biblioteca NewtonSoft.json, que vai fazer a serialização e deserialização das informações no formato JSON. Para você ter uma ideia, essa é a URL que eu utilizo para buscar as informações. Eu vou abrir um navegador aqui, e vou colar essa URL aqui, e aqui eu vou digitar um ator
Brad Pitt. Vou dar um Enter. Tá aqui, ó. São essas informações que eu vou obter da base de filmes do Netflix. Note que aqui eu tenho informações sobre o ID, o título, né? A categoria, o ano de lançamento, o elenco. Eu tenho aqui o resumo, né? Eu tenho aqui o pôster, que é a capa do filme, a imagem da capa. Então essas informações elas estão no formato JSON. Então eu vou fazer um acesso a esse serviço, obter essas informações. Tá? E para isso eu vou precisar daquelas bibliotecas. Deixa eu fechar aqui. Então eu vou criar uma classe que vai ser o meu modelo de domínio, que vai representar as informações que eu quero buscar. Tá? Então eu vou abrir e eu vou criar também uma outra classe que eu vou usar como um serviço, que vai fazer o acesso a esse serviço REST do Netflix. Então vamos abrir aqui o Visual Studio. Então aqui eu tenho a minha solução com os projetos. O projeto Portable, né? O projeto Android, o projeto iOS, o Windows e o Windows Phone. Tá? Todo o meu código, como você já deve saber, vai estar aqui no projeto Portable. Tá? E aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir em Tools, no Get Package Manager e abrir aqui o gerenciador de pacotes para a solução. Aqui eu vou aqui em Browse e vou digitar aqui, ó, Newton Soft. Ele vai me localizar, eu vou selecionar o pacote que eu quero. Tenho que instalar o pacote em todos os projetos. Marco aqui todos e dou Install. Aqui, como ele já está instalado, tá? Ele vai estar solicitando a desinstalação. Eu já fiz a instalação. E o outro pacote é o Microsoft.net.http. Tá? Da mesma forma, eu seleciono, marco todos os projetos e instalo. Tá? É bom lembrar que os pacotes têm que estar instalados em todos os projetos. Feito isso, eu já tenho, tá? E posso usar os recursos dessas duas bibliotecas. Elas vão estar referenciadas aqui, ó, ao newtonsoft.json e o net.http. Tá? Muito bem. Aí, o que eu tenho que fazer? Para mim acessar o serviço, eu criei uma pasta model e nessa pasta eu criei uma classe chamada Movie. Tá? Note que aqui eu já estou usando o newtonsoft.json. Para quê? Porque a minha classe, ela tem que mapear para as informações JSON que eu vou obter. Tá aqui, ó. Então perceba que aqui, ó, eu não vou obter todas as informações. Eu vou obter as informações aqui do show title, que é o título. Então essa informação JSON está sendo mapeada para essa informação aqui da minha classe de domínio. Da mesma forma, tá? Lá no JSON aqui eu tenho, ó, release year, né? É o nome JSON que está aqui na informação do JSON. E eu estou mapeando aqui para essa release year, né, da minha classe. Então, para isso eu estou usando essa JSON property aqui. Então, eu defini aqui algumas informações que eu quero obter, tá? E eu vou usar essa classe como o meu modelo de domínio. Feito isso, eu tenho que acessar o serviço. Para isso eu criei uma classe, tá? Naturalmente você poderia fazer isso de uma outra maneira, tá? Aqui a gente poderia estar usando um recurso mais avançado, mas eu quero mostrar que com conceitos básicos você consegue fazer coisas bem legais como usar Manifold. Então, ó, eu vou abrir a classe Movie Service, vou recolher aqui e vou explicar ela rapidamente para você. Ó. Aqui eu estou usando a classe HTTP Client, aqui, ó, daquela biblioteca que nós referenciamos. Então, ó, eu estou criando uma instância dessa classe, estou criando uma lista de filmes que eu quero retornar e aqui eu estou criando um método localiza filmes por ator, que vai ser o método que eu vou chamar quando o usuário digitar na search bar o nome do autor. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Note que isso aqui, ó, eu estou usando o async e o await aqui, ó, na chamada da requisição get. Tá? Então eu estou usando aqui os recursos assíncronos. Tá? Então aqui, ó, eu verifico se a informação do autor ela é vazia, se for, eu retorno nulo. Se não for, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha URL, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para você acompanhar melhor. Ó. Eu vou montar a minha URL com o nome do autor que foi informado. E aí sim, ó, eu dou um get async, tá?
e a URL que foi montada aqui. Estou usando o await aqui porque eu tenho um async aqui em cima, tá? Então aqui, ó, eu vou ter uma resposta que eu vou verificar se foi encontrada alguma coisa. Se não foi, eu vou retornar uma lista de filmes vazia. Se for, eu vou dar um read as string async para ler o conteúdo, né, do cabeçalho HTTP, o content. E depois eu vou deserializar as informações, retornando aqui, usando o JSON Convert, retornando a minha lista de filmes. Basicamente é isso que eu vou fazer aqui. Tá? Eu tenho um outro método aqui que eu posso obter o filme pelo título, tá? Mas eu estou usando somente pelo nome do ator. Tá? Então esse seria o meu serviço. E agora as páginas. Né? Eu tenho duas páginas, eu poderia ter criado uma pasta views, colocar as páginas lá dentro. Tá? Então olha, a primeira página aqui, a página principal é a minha página Movie Stage. Note que na minha classe app, da aplicação Portable, eu tenho que estar navegando para a minha página Movies Page, que é a minha página principal, tá? É aqui que vai iniciar a minha aplicação, por isso eu tenho que dar fazer um navigation page para a minha página principal, que é a página dos filmes. Vamos ver qual é o código XAML dela. É uma página que eu estou usando basicamente, ó, um stack layout, o search bar, tá? Tem um evento aqui, Text Change, que eu vou tratar quando o usuário digitar o nome do ator. Tenho aqui as labels, onde eu vou exibir as mensagens. E o List View, que eu já falei na aula anterior, onde eu tenho aqui, estou tratando o evento Item Selected. Estou usando o Data Template. Estou usando, ó, o Image Cell e o Data Binding para vincular o título, o ano de liberação e a imagem. É isso que exibe no List View. Tá? Vamos ver agora o tratamento, o code behind dessa página. É onde eu trato os eventos. Aqui, eu estou criando uma instância da minha classe de serviço, né? Ó. E no evento Text Change do search bar, eu verifico se o texto que o usuário digitou, que vai ver aqui, ó, na propriedade New Text Value, ele é maior que 5. Tá? Então eu só vou chamar esse método quando eu tiver um nome com mais de 5 caracteres. Certo? Aí, ó, note que aqui eu estou usando o async e o await novamente. E estou passando o nome do ator que o usuário digitou. Aí eu vou obter aqui as informações, uma lista de filmes, verifico se ela é null ou vazia. Se ela for null ou vazia, eu oculto, ó, dou um false no list view, que é onde eu vou exibir os filmes. E exibo a label com uma mensagem em vermelho. Se ela retornar alguma coisa, eu faço o contrário. Eu oculto a label e exibo o list view. Tá? E aí eu atribuo a minha lista de filmes à propriedade item source do list view. Tá? Enquanto o usuário não digitar mais que 5 caracteres, tá? Eu oculto o list view e exibo a mensagem para ele digitar mais de 6 caracteres. E aqui, quando o usuário clicar no item, eu tenho o evento item selected, que eu verifico se não for null, obtenho o filme a partir do item selecionado, faço um cast aqui para filme, desseleciono o item que foi selecionado e dou um navigation para a página de detalhes do filme, que é a minha página Movie Details Page, passando as informações do filme. Tá? É por isso que eu consigo exibir na página de detalhes as informações. Note que aqui eu estou usando async e await. Então, você percebeu que esses métodos de acesso usa async e await. E, para concluir, eu tenho a minha página Movies Detail, que é bem simplesinha mesmo, eu não quis complicar, eu estou usando o Stack Layout, uma Image Source, que vai exibir uma imagem aqui, ó, num tamanho definido, tá? E 3 labels, onde eu estou usando o Data Bind para exibir o título, o ano, a liberação e o resumo. De onde vem essas informações? Vem aqui, ó, do meu filme, que eu passei para a minha Movies Detail. Note que aqui no code behind dessa página, olha aqui, ó, ele está recebendo o filme, eu estou verificando se não é null, e o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu estou atribuindo ao meu binding context. Tá? É por isso que eu posso fazer o data bind aqui das propriedades do filme. Correto? Então, basicamente,
Tá? É isso, você viu que os recursos são básicos, eu não estou usando recursos avançados e eu tenho a minha aplicação aqui, né, rodando, e ela vai poder rodar tanto no Android, no iOS, como no Windows Phone. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima semana.